Meus irmãos, hoje nós temos uma mensagem para os nossos corações. O tema da nossa mensagem é a paz que excede todo entendimento. Que paz é essa que excede todo entendimento? E o nosso texto base, alguns irmãos que já têm muito conhecimento, já sabem de cor, é Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Quando comecei a orar sobre essa mensagem, tive um sentimento de que estava exposto na minha frente uma mensagem que eu já tinha ouvido muito. Já tinha ouvido muitas pessoas pregarem sobre a paz que excede todo entendimento. Afinal de contas, quando nos encontramos, desejamos um para os outros a paz do Senhor, que é uma ramificação do Shalom ali, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Nós batistas já temos o costume de desejar a graça e a paz. Mas que paz é essa que a mensagem que a Bíblia vai deixar muito claro que excede todo entendimento? Que tipo de paz que pode ter nos nossos corações e mesmo assim nós não entendemos? Ou os de fora não entendem? Que paz é essa? E o texto em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 vai dizer assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de orações, da súplica com oração de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo. Meus irmãos, essa carta, como já temos o costume, foi escrita por Paulo. Paulo escreve essa carta aos Filipenses, possivelmente ele estava preso em Roma. Paulo já tinha passado por inúmeros episódios de chicoteamento, inúmeros episódios de ossos quebrados, simplesmente por pregar o Evangelho. Vamos pensar então em um homem que, se a gente fosse colocar minimamente no lugar dele, passou por inúmeros episódios de apanhar, de ser preso, de ser torturado ao extremo, simplesmente por falar do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é Paulo. E Paulo, ao escrever aos crentes em Filipos, ele escreve sobre a paz que excede todo entendimento, sobre a permanência nessa oração que vai trazer essa paz que excede tudo. A carta de Filipenses, ela, simplesmente pelo contexto, é uma carta extremamente pesada. Porque quando vamos entender que Paulo estava preso, que Paulo estava numa situação de chicoteamento, de sofrimento, vamos olhar para uma carta que ele diz: irmãos, vocês são livres. Irmãos, permaneçam em Cristo, permaneçam, larguem toda essa ansiedade, larguem todo esse medo e continuem a caminhada em Cristo. Como que Paulo conseguia dizer isso, se ao nosso ver, ele estava preso? Ao ver humano, ele estava preso, um coitado ali, que muitos vão dizer que era manco, cego de um olho, e aí vai ter alguns que vão dizer que ele era baixinho, moreno, mas em si, um homem preso, machucado, que humanamente, em todo o contexto humano possível, poderíamos dizer, coitado dele. Mas dentro dele, havia algo tão poderoso, porque em momentos de dificuldade, o jeito mais fácil de fazer é sair gritando, é sair perdendo o controle. Mas ele olha para toda essa situação e diz: calma, permaneçam em oração e tenham uma paz que excede todo entendimento e ela estará com vocês. Vamos entender um pouco sobre isso. Diante do contexto de sofrimento, pressão e incerteza, Paulo apresenta uma verdade extremamente poderosa. Então hoje vamos entender um pouco sobre
essa verdade. Paulo inicia Filipenses capítulo 4, versículo 6, dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo começa com uma ordem que no mínimo é surpreendente. Não andem ansiosos. Não andem com medo por tudo que está acontecendo. Os cristãos em Filipos, alguns livros vão dizer, Paulo Joséfos e alguns outros historiadores vão dizer que os cristãos naquela terra estavam simplesmente sendo perseguidos e mortos como se matam animais. Eles eram retirados das suas casas e, por um contexto romano de adoração, eles eram colocados em um local e dito: olha, você precisa negar a Cristo, sua fé não é aceita, a fé é estatal. Naturalmente você precisa adorar os deuses do Estado ou maldição cairá sobre nós. Então renunciem a Cristo. Quem conseguiria renunciar? Quem que teve um encontro verdadeiro com Cristo? Quem que os olhos se abriram, que as vendas caíram dos olhos, conseguiria renunciar? Primeira pergunta, antes de entendermos sobre essa paz que acende todo entendimento, precisamos nos perguntar: nós, na posição de sermos atacados porque não somos, eu entendo que existe muitos momentos que parece que está ficando um pouco estranho, mas nós não somos atacados. Hoje não somos atacados. Mas em uma situação que estamos sendo atacados pelo inimigo de forma estatal, de forma a nos levar à morte, permaneceríamos com Jesus? Continuaríamos no evangelho que dizemos amar e que dizemos adorar nos nossos cultos, se fosse nos perguntado: ou você larga Cristo ou você morre, escolhe um. Sentado no banco, talvez seja um pouco mais fácil dizer: Jesus, estamos juntos. Jesus, vamos continuar. Será que continuaríamos? Será que Jesus tem sido o centro de tudo que há em nossas vidas? Será? Será que muitas vezes os problemas do dia a dia não tomam a primazia e Cristo fica para segundo plano? Afinal de contas, eu falo com Ele antes de dormir. Afinal de contas, o meu filho vive na igreja. Afinal de contas, às vezes eu vou lá e ajudo o líder da juventude, eu ajudo o líder do ministério de casais. Então está tudo bem, eu paguei a minha taxa mensal. Eu paguei a minha taxa semanal. Até aqui está tudo bem, não precisa de renúncia, não precisa de nada mais, já está pago. Será que se em algum momento durante as nossas vidas fosse nos colocado a escolha escolham ou Cristo ou outras coisas, nós de forma automática não já selecionaríamos outras coisas? Já não correríamos para outras coisas? Afinal de contas, estava conversando com a nossa missionária, ela me contou uma história, acabei de lembrar. Nós precisamos entender que o nosso coração, ele corre para a idolatria. Vamos pensar um pouco no povo que estava andando no deserto. Eles viram o mar se abrir. Alguém aqui viu o mar se abrir? Eles viram comida cair dos céus. Alguém viu comida caindo do céu? Eles viram a nuvem de glória vir sobre Moisés, naquela barraca. Eles viam, quando Moisés descia do monte, o rosto estava cheio de graça. Eles viam maravilhas acontecerem. Eles viram pessoas sendo curadas, simplesmente por olharem para aquela serpente. Eles viram coisas incríveis acontecerem. Por isso, eles deixaram de correr para a idolatria. Por isso, eles deixaram de negar quem era o Deus verdadeiro? Não. A todo momento ouvia uma conversinha ali, uma conversinha aqui, e na primeira oportunidade, vamos nos entregar a essa idolatria. Vamos nos entregar a isso, vamos nos entregar àquilo.
Nós não somos um pouco disso? No nosso trabalho, quando nos é preciso, não corremos pelo lado mais fácil que nunca, ou às vezes, maior parte das vezes, não é tão cristã assim. Quando temos um conflito e precisamos resolvê-lo de forma a dar um jeitinho brasileiro, não estamos então olhando para o nosso Cristo entregue naquela cruz e dizendo, eu sei a verdade, mas tudo bem, segura aí que eu vou resolver aqui e depois eu volto. Será que nesses momentos, nos momentos em que somos perguntados, Jesus ou idolatria, Jesus ou a facilidade de vida, não temos corrido para a facilidade de vida? Não temos corrido para o menos estresse possível? E temos deixado Jesus lá, em segundo plano? Será que esse não é o nosso coração? Então aqui, Paulo está dizendo, não estejam ansiosos por coisa alguma. Ele sabe que a ansiedade é uma resposta natural aos problemas da vida. Não estou aqui falando da ansiedade como diagnóstico psiquiátrico. Estou falando da ansiedade no comumente. Eu estou ansioso porque está tendo algo a acontecer. Eu estou ansioso porque, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu não sei qual é o meu futuro. Se eu conversar com qualquer jovem, a primeira coisa, eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida. Estou aqui por ansiedade. E o que Paulo está dizendo é, diante de tudo isso, não estejam ansiosos por coisa alguma. Sabe por quê? Porque o Senhor deixou muito claro. Olha o que é que vai dizer Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Pode passar. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas. Irmãos, a mensagem aqui não está dizendo, parem de trabalhar. Não está dizendo, vamos ficar todo mundo aqui tranquilo e o Senhor nos sustentará. Mas está dizendo, quando vem aquela pressão que você olha e diz, eu não suporto mais. Quando vem aquela pressão que muitos olham e dizem, a minha única saída é me entregar à morte. Ou então, a minha única saída é correr de tudo, fugir de todas as coisas. Calma. Calma, que nós temos um Deus que pode todas as coisas. E se Ele sustenta as aves dos céus, Ele não os sustentaria. Ele não permanece conosco. A pergunta que temos que nos fazer é, sabemos o que Ele prometeu que iria nos fazer? Sabemos as promessas que Ele deixou claro que nós temos? Que Ele nos disse várias e várias vezes? Quais são então, irmão Mateus? Quais são as promessas que Deus fez para nós? Deus nos prometeu a sua presença constante. Meu irmão, pode colocar, por favor, em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Em seguida eu vou fazer um resumo e os irmãos podem anotar que a gente vai passar um pouco mais rápido. Mas olha o que Deus nos promete. Isaías 41, versículo 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. E eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Ele permanece conosco. Ele prometeu a sua presença. Ele prometeu, e o que nós fazemos diante disso? O Senhor está comigo. O Senhor está comigo na minha casa. O Senhor está comigo no culto. O Senhor está comigo enquanto eu vinha para aqui. Não só isso, Ele me pegou em casa e me trouxe para o culto, para que eu pudesse entregar um culto de adoração a Ele. O Senhor está comigo e eu preciso respeitar essa presença.
Então, em João capítulo 14, versículo 27, não precisa colocar, mas ele vai dizer: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, não tenham medo. Então o Senhor prometeu que estaria conosco em meio às nossas dificuldades. Em meio às nossas dificuldades. Muitos aí fora vão dizer: olha, irmão, o Senhor prometeu que você teria um carrão. Afinal de contas, você é cabeça, não cauda. Ele não nos prometeu isso. Mas Ele prometeu que estaria conosco. E isso é mais que suficiente. Isso, a presença dEle em nossas vidas, é o que nos faz olhar para o leão, como os nossos irmãos lá no passado fizeram. E simplesmente dizer: eu não tenho nada, pode levar minha vida. Na verdade, o fim é só alegria. Leão, você vai me dar o meu maior presente, eu vou ver Jesus. A paz que excedeu todo entendimento. Isso não consegue ser entendível, a razão humana não consegue entender isso. Como que crentes adoram enquanto estão passando por momentos difíceis? Como que eu posso adorar a Deus passando por momentos de pressão extrema? Como? Não tem como. Tem. A resposta é Cristo Jesus. Ele também nos prometeu a força para enfrentar os desafios. Lá Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então em meus desafios Ele permanece conosco. Ele também nos prometeu um cuidado pessoal e íntimo, como Ele disse em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Irmãos, se Ele não é a paz que excede todo entendimento, o que estamos fazendo aqui? Mas agora, se Ele é a paz que excede todo entendimento, por que não estamos passando todos os momentos do nosso dia com Ele? Por que não estamos entregando o nosso dia e dizendo: Senhor, eu quero passar mais tempo com o Senhor. Senhor, eu quero ter mais tempo de qualidade com o Senhor. Eu quero passar mais tempo lendo a Tua palavra. Eu quero ter sede, eu quero ter fome da Tua mensagem. Porque eu sei que o Senhor disse. E se o Senhor disse que estaria comigo, e o Senhor é essa paz que excede todo entendimento, à minha volta está um turbilhão, meus filhos estão brigando, minha mãe está brigando, está todo mundo brigando, e eu estou olhando e dizendo: Jesus é o centro de tudo que há. Só não fala alto para não vir um tapa. Mas você faz: Jesus é o centro de tudo que há. Está tudo bem, deixa acontecer. Está tudo bem, eu permaneço nele. Ele nos prometeu a preciosidade da vida eterna. Se nós tivéssemos uma noção mínima da promessa que Deus fez para nós sobre a vida eterna, estaríamos vivendo dando glória. Estaríamos entrando aqui dançando, dizendo: Ele me prometeu a vida eterna. Ele me prometeu que eu posso passar dificuldades. Nem todos seremos ricos, não temos problemas com quem tem condições, mas nem todos o seremos. É um dom. Nem todos teremos um carro do ano, nem todos teremos uma família perfeita, nem todos não teremos doenças, mas se permanecermos firmes, como Paulo disse na sua última carta a Timóteo, aguardando a coroa da justiça que há de ser entregue pelo justo juiz, se permanecermos firmes, todos entraremos juntos no mesmo local. Todos sentaremos àquela mesa. Todos sentaremos, olharemos para o lado e diremos: Oi, Jó. Não vou falar com Adão nem com Eva, vou falar com os outros aqui. E adoraremos ao nosso Deus, todos juntos, pois essa é a promessa daquele que é fiel para cumprir. E então, Ele também prometeu que viveríamos
e que venceríamos sobre o mal. Mateus, eu não vejo isso. Eu saio daqui, eu só vejo pai matando filho, filho matando pai. Eu só vejo criança com câncer, eu só vejo problemas gigantescos acontecendo. Como venceríamos o mal? Venceríamos o mal, porque olha o que é que ele vai nos prometer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas a graça de Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vencemos o mal por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, fez o caminho, é a verdade, é a vida. E quando entrarmos no santo lugar, para estarmos com o nosso Deus, então olharemos e veremos o nosso Cristo, dizendo: onde está, inferno, ó a tua vitória. Nós vencemos, porque Cristo já venceu. Então, irmãos, a paz que excede todo entendimento é uma paz que encontramos em Cristo Jesus. É uma paz que encontramos e precisamos nos forçar. O problema é que muitas vezes acreditamos que, assim como um passe de mágica, tudo acontece. Mas a paz que excede todo entendimento, que Paulo vai dizer aqui, é: não andem ansiosos por coisa alguma. Primeiro, imposição, não façam isso, não andem ansiosos. E agora, como eu resolvo? Paulo, ansiedade é meu sobrenome. Mateus, ansiedade. Como que eu resolvo essa ansiedade que tem toda no meu coração? Paulo nos deu a resposta. E ainda está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mas, contudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Mas apesar de tudo, apresentem tudo a Ele. Irmãos, conversar com um irmão sobre um problema de pecado: irmão, olha, eu tenho passado por isso, peço que ore por mim. É bíblico. É bíblico. Ajudem uns aos outros, mulheres mais velhas, ajudem as mais novas, e assim a gente vai crescendo. Mas existem coisas que um tempo no quarto de oração resolve. Existem coisas que fechar a porta e dizer: Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou ter costume de me entregar em adoração ao Teu santo nome, resolve, e muito, porque Ele é o suficiente. Então, o que Paulo está dizendo é: irmãos, portanto, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Paulo não apenas diz para não nos preocuparmos, ele nos dá já a solução prática. Ele manda que façamos isso e que se resolverá todas as turbulências dos nossos corações. Em vez de sermos consumidos pelo medo, somos incentivados a derramar os nossos corações diante de Deus. E a pergunta que fica é: você lembra a última vez? Todos aqui já tiveram uma experiência com Cristo, todos aqui já tiveram uma experiência com Jesus, já ouviram minimamente falar de Jesus, mas você lembra, ou já aconteceu na sua vida, algum momento em que você se derramou em Jesus? Em que você se derramou em oração? Se derramar em um sentido de orar sem precisar olhar o celular, sem precisar ficar pensando no: amanhã meu filho vem aqui, amanhã eu tenho que fazer isso no trabalho. Se derramar é passar tempo em um ambiente de oração, que não, você não vai sair um super-herói de lá, mas que o Deus que criou o universo inteiro, apenas com a sua voz, vai estar com você. Você já teve essa experiência de entrar no quarto, de estar na sala, de estar em algum momento sozinho e falar: eu estou sentindo o próprio Deus nesse ambiente.
teve essa experiência? Quanto tempo tem? O Cristo que nos chamou para a vida com Ele, nos chamou para vivermos essa vida de oração. Nos chamou para vivermos uma vida de entrega a Ele. Então chegamos no nosso trabalho e temos muito o que orar. Chegamos antes de dormir, temos muito o que orar. Mas quando acordamos, temos muito o que orar. Durante o nosso dia, o mundo caiu. A nossa primeira atitude é tentar resolver ou ir para a oração. Eu sei que alguns são ligados no 220 e a gente já precisa, mas Paulo nos chama aqui para respira. Faz um costume, faz que esse hábito nasça. Aconteceu algo, eu vou para o meu momento de oração rapidamente. E vou pedir uma orientação. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. Porque Ele consegue me conduzir. Nós podemos ver isso com muita tranquilidade na vida dos apóstolos. Nós temos o livro de Atos, onde os apóstolos se afastavam e em muitos momentos eram tidos orando. Jesus o tempo inteiro sumia. O tempo inteiro. Onde é que Jesus estava? Estava orando. Os apóstolos iam atravessar o mar, então Jesus se aparta para orar. Os apóstolos encontram Ele no meio do mar. Jesus some para orar. E os crentes temos sumido em um momento de oração? Temos sumido em uma vida de oração? Ou assim como o que nós chamamos de mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, está sendo muito chato passar um tempo. Não sei, Mateus, eu fecho os meus olhos, eu pego a minha Bíblia, eu abro a Bíblia e eu começo a ter sono. Talvez, somente talvez, o sono venha pela falta do costume. Vamos forçar. Por quê? A caminhada, ela não é curta. A caminhada, ela não é 100 metros, não é curtinha. Eu não consigo correr nem 100 metros, mas não é 100 metros. É uma maratona. A caminhada com Jesus é uma maratona tão grande, mas no final a medalha está sendo esperada. Então, irmãos, para permanecermos nele, precisamos permanecer sabendo que ações são necessárias. E que ações são essas? Eu vou orar. Ai, está difícil, eu vou orar. Ai, um problema aconteceu. Tá bom, só um minuto. Mateus, no início parece até que eu estou forçando para fazer isso, sabe? Força. Orar forçado não tem problema. É que nem os irmãos que vão dizer: ah, Mateus, às vezes eu não quero vir no culto. Eu acho que é Deus colocando alguma coisa no meu coração. Irmão, não é, vem para o culto. Não é, vem para o culto. Pode ter certeza, Satanás nunca vai olhar para você e dizer assim: olha, vai para o culto. Tá tudo bem, vem para o culto. Vem para o culto, cultua a Deus, entrega todas as coisas a Ele. Então, no momento de oração, vamos nos esforçar. Eu digo vamos, pois tenho as mesmas dificuldades. Em muitos momentos, nós acabamos por criar um costume de estarmos pregando com muita frequência. A gente acaba dizendo em um tom que parece que, olha, acho que Mateus nunca deixa de orar, irmãos. Tamir está aqui, não me deixa mentir. O tempo todo está, Mateus, vamos orar. E aí agora eu olho para ela e digo, eu tenho que tomar vergonha na minha cara e dizer para minha esposa, vamos orar. E aí a gente vai se forçando, nasceu um hábito. Vamos orar. Nasceu um hábito, vamos ter reunião mais. Vamos passar mais tempo, por quê? O problema vai vir, os ataques, que muitas vezes nem de Satanás é da vida. É do cotidiano, é do dia a dia. Vão vir. E aí, meu Deus, Mateus deve estar passando, ou Tamires, ou algum irmão está passando por um momento muito difícil. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Está tudo bem. A paz que excede todo entendimento está nos dominando. A graça está transbordando. Ah, eu estou tendo, Mateus, ainda dificuldades iniciais. Eu estou tendo dificuldades com o pecado. Tem pecados de estimação que eu não consigo soltar. Vem para o culto, fica com a juventude, continua em oração, já passa. Já passa.
Você vai começar a caminhar com Levi, vai começar a caminhar com Israel, vai começar a caminhar com os meninos que ama ficar orando, ama ficar cantando. Se deixar, Emanuel não para, você não vai conseguir ficar 1 minuto sem louvar. Aí tem agora um negócio de missões, que eles ficam fazendo missão, então sábado e domingo, acabou, vai fazer missão no interior. Já você vai olhar para um lado, olhar para o outro e falar, nossa, passou. Sabe aquela estimação que eu tinha, aquele pecado de estimação, aquele costume que eu fazia sempre? Nossa, melhorou. Por que melhorou? Porque eu estou junto com todo mundo que está fazendo. Eu estou vivendo igreja como deve ser feito. Eu estou vivendo unidade com os meus irmãos. Eu estou crescendo com os meus irmãos. Eu estou pregando o evangelho com os meus irmãos. Eu já estou me colocando numa posição que eu preciso ser mais santo. Eu preciso orar mais. Eu preciso entregar uma vida mais intensa a Cristo. Glória a Deus. Eu estou caminhando a caminhada de Cristo, porque eu estou caminhando com os santos que estão caminhando a caminhada de Cristo. Cheio de falha, cheio de erro, mas que sempre bate e volta e fala, vamos continuar caminhando. Cheio de pecado. Se você for caminhar um pouquinho mais perto de mim, um pouquinho mais perto dos irmãos, de Levi, dos irmãos, você vai ver uma ruma de erro. Mas você vai, bate e volta e fala, vamos continuar caminhando, porque a caminhada é mais longa que isso. Afinal de contas, sim, os erros existem, os pecados existem, mas nós permanecemos caminhando. E enquanto caminhamos, Cristo vai nos limpando, Cristo vai nos ajeitando, Cristo vai nos endireitando. Afinal de contas, os discípulos caminharam com Cristo o tempo inteiro. Nos últimos momentos, Pedro olha para ele e diz, não, vou deixar não, morrer, eu vou pegar seu lugar, eu vou pegar a frente, ninguém vai tocar no Senhor. Cristo olha para ele e fala, sai daqui, Satanás. Imagina nós. Erros nós cometemos, irmãos. Dificuldades nós temos em nossas vidas. Mas existe uma paz que excede todo entendimento. E o Senhor nos chama para isso. Então, irmãos, a nossa segunda característica do texto é que precisamos orar com fé e gratidão. Eu comecei a ler um pouco de texto de psicologia, tem algumas pessoas muito próximas que estudam, eu vou ler um pouquinho, só para entender, e eu vi que é um exercício, acho que algumas pessoas que fazem terapia aqui devem já tê-lo feito, um exercício para melhorar a sua permanência nas coisas. Pessoas que não conseguem ficar muito tempo nas coisas, um dos exercícios que podem ser feitos é a execução da gratidão. Você fica agradecendo por tudo. Fora daqui do Brasil, você tem um dia, o dia da gratidão. Aqui no Brasil tem, mas a gente não faz nada com isso. Mas fora, sim, faz um dia para você agradecer tudo o que aconteceu no seu dia, no seu ano. Então fazem festa, fazem comida e dizem, olha, eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo. Isso é um exercício maravilhoso. Por quê? Porque estamos lembrando. Eu lembro dos irmãos antigamente, eles escreviam. Alguns irmãos ainda fazem isso, e não se considere velho porque eu falei antigamente. Mas eles escreviam os pedidos de oração e colocavam na parede. E quando Deus os cumpria, eles iam lá, olhavam e falavam, Deus permanece fiel. Olha o que eu pedi, hoje eu tenho. Deus permanece fiel. Olha o meu pedido, hoje tem. Hoje aconteceu. Cuidado com os pedidos, né, irmãos? Mas, olha, Deus permanece fiel. Tenho orado pela juventude. Hoje temos uma juventude forte, atuante, que tem vencido o mal. Glória a Deus por isso. Então, exercitarmos de forma a evidenciar ainda mais a gratidão. Em vez de sermos consumidos pela ansiedade, somos incentivados a derramar os nossos corações diante de Deus, e não apenas isso, somos chamados a fazer isso com gratidão. Somos chamados a derramar tudo o que temos diante dele. Nossas dificuldades, homens, como é difícil. Como é difícil. Temos cuidado de homens durante um tempo aqui na igreja, e como isso é difícil. Para homem, na reunião de homens, abrir o coração, tem que estar muito sério. Em nome de Jesus, para com isso.
Reunião de homens toda terça-feira no Projeto Esperança. Chega, senta na reunião e abre seu coração. Temos passado por isso, temos passado por aquilo. Ninguém julga. Quem está lá? Eu, irmão Daniel, temos irmão Dias Lopes. A gente vai ouvir, vai orar por você, vai estar sabendo do que está acontecendo. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Abre o coração diante dos seus irmãos e abre o coração, principalmente. Eu não consigo abrir o meu coração diante dos irmãos. Eu entro no meu quarto, mas eu fecho a minha porta e eu falo com Deus. E ali com Ele, Mateus, eu lanço todas as minhas dificuldades. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso papel. Então, irmãos, sabemos que o ato de gratidão, ele é transformador também em nossas vidas. Podemos ler um pouco Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18. Que também vai dizer, orem constantemente, pode continuar, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Irmãos, esse texto não está falando dos irmãos que batem o dedo midinho na quina e diz graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tem irmãos que no acampamento da juventude fizeram isso. Bateram o dedo midinho, se machucaram, graças a Deus, tem que dar graça o tempo todo. Não é sobre isso. Mas é sobre você olhar as dificuldades da vida e dizer, Ele permanece no controle. Eu não me desespero, pois Ele permanece no controle. E então, um terceiro e último ponto que esse texto vai nos dar, vamos voltar para Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Agora o 7, fomos para o 6, agora vamos para o 7. É o seguinte: então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. O resultado, portanto, de entregar as nossas ansiedades a Deus é a promessa de uma paz sobrenatural. É a promessa de uma paz que excede tudo. De uma paz que nos invade e diante de situações gigantescas, como a dos nossos irmãos morrendo no Coliseu, essa paz é que nos faz olhar e dizer, está tudo bem. Se por acaso a minha vida for necessária para que Cristo cresça, está tudo bem. Entendemos que o Evangelho, aqui no Brasil especificamente, e na grande maioria dos países, ele não é um Evangelho que nos depende a vida. Não é um Evangelho que ao escolhermos, somos automaticamente tidos como inimigos do Estado. Mas o Evangelho permanece nos pedindo a vida. Mesmo que não peça a nossa vida física, Ele continua pedindo a sua vida em todos os outros sentidos. Mesmo que você não morra com um tiro, o Evangelho permanece lhe pedindo tudo. Lhe dizendo, olha, venha, deixa tudo para trás. O meu fardo é diferente, mas venha. Venha, meu fardo é leve. Mas sim, o Evangelho te custa tudo. O Evangelho de Jesus, ao qual cantamos, ao qual adoramos aqui, ele nos custa aquela bebida. Afinal de contas, eu posso estar bebendo em algum local específico e um irmão passar e ele olhar e falar, olha, eu vejo ele na igreja. E a partir daquele momento, aquele irmão que não tem maturidade de discernir o que pode e o que não pode, olhar e falar, nossa, acho que eu não vou mais servir a Cristo, porque eu não estou olhando ainda a Cristo. Não tive tempo de olhar a Cristo, eu ainda estou vendo as pessoas. Tá bom, vou sair. O Evangelho, ele nos pede, talvez o nosso emprego, de olhar, como já vimos tantos missionários, que ouviram a voz de Deus dizer, tá, larguem tudo e vão para a África.
Larguem tudo e vão para os Estados Unidos. Larguem tudo e vão para algum lugar específico. Vão para o Nordeste do seu país. Vão para algum lugar. Larguem tudo. Não tem conversa, podem largar e vão. E eu vou sustentar vocês. Mas o Evangelho também nos pede tudo em nossas vidas. Que não somos necessariamente, todos são missionários, mas não somos missionários de tempos integral. Às vezes o Evangelho nos pede o emprego, porque o patrão olhou para você e disse, ou você coloca um númerozinho a menos aqui no seu recebimento, e me dá o dinheiro, ou você vai para fora. Às vezes o Evangelho nos pede para sermos justos. E sempre Ele vai pedir isso. Sejam justos, mesmo que estejam sendo injustos com vocês. Então o Evangelho de Jesus não é fácil, irmãos. Existia um costume, eu acho que quase todos já tiveram esse contato aqui, de fazer apelo. No final dos cultos, tem uma música. Então, a pessoa que está ministrando, olha e fala, alguém quer aceitar Jesus? Venha aqui à frente. Só falta uma coisa, esse não é um costume tanto nosso, mas só falta uma coisa nesse apelo. Falta a informação para que você faça esse acordo sabendo o que você está fazendo. Sabe o que é que você faz quando você vem para Jesus? Você perde tudo. Talvez os seus amigos você perca, porque você não é tão interessante assim. Afinal de contas, você não sai mais com eles. Você tem muita coisa para resolver na juventude da igreja. Quando você aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador e começa a caminhar com o povo de Deus, talvez você comece a gostar muito de Bíblia, e a Bíblia tem palavras que, nossa, pode machucar o coração de quem não conhece a Jesus. Então talvez você perca muito mais que amigos. Você perca um pouco mais da sua credibilidade mesmo. Afinal de contas, as pessoas conhecem o Deus do amor, mas a Bíblia não apresenta somente o Deus do amor, ela apresenta muito mais que só isso. Ela diz, olha, Deus é sim amor, mas Deus, Ele tem justiça, mas Deus, Ele tem ordem, mas Deus, Ele tem lei. Então, você começa a se aprofundar um pouco mais, começa a caminhar um pouco mais, e o Evangelho vai te pedindo mais. Aí você está se desenvolvendo na igreja e começa a liderar, e começa a fazer discipulado. E aí, o discipulado te pede todo o resto, porque vai te pedir o tempo para você ajudar o outro que está começando na fé, vai te pedir a entrega para você ter tempo de oração para orar por aquele que está começando na fé, te pede o seu relacionamento, porque talvez aos jovens que ainda não são casados, talvez o seu relacionamento não seja tão santo quanto você acha. Aos casados, que a esposa não aceitou a Cristo, não veio a Cristo, ou o esposo não veio a Cristo, talvez o Evangelho te peça uma perseverança fora do comum, em oração, e entrega a Ele, para que a sua esposa venha a Cristo. O Evangelho nos pede tudo. Nós não temos tanto costume do apelo, porque o tempo da pessoa aqui na igreja faz com que a gente tenha tempo para explicar para a pessoa, olha, dizer que é cristão não é tão fácil quanto pregam, não é tão fácil quanto falam. Dizer que é cristão te custa tudo, te custa todas as coisas. A sua vida sim vai mudar. Se você estiver tão popular assim, talvez o Evangelho não tenha entrado tão bem assim no seu coração. Talvez você não tenha conhecido tanto assim a Cristo. Talvez você não esteja pregando sobre Ele ainda. Então, assim, sabemos que a paz, mesmo em meio às dificuldades, entendendo que o Evangelho, ele sim nos muda, mas para sermos mais parecidos com Cristo. E então, entendemos que em meio a essas dificuldades da mudança do Evangelho, o Senhor estará conosco. Temos dificuldades, temos problemas, temos anseios na vida, mas temos bom ânimo, porque a paz que excede todo entendimento está conosco. E no fim, irmãos,
O que temos no fim? Temos Cristo em nossas vidas. Temos um céu nos aguardando. Um jantar que vai ter só crente. Então vai ser comida infinita, irmãos, porque os irmãos comem, viu? Jesus eterno. Está chegando o acampamento da juventude, veremos novamente o prato de Uetinho, veremos o prato de outros irmãos, que só Jesus na causa, e precisa orar. Anne, que cuidava do financeiro, se tremeu toda ao ver o prato dos irmãos, mas é isso, teremos um banquete nos esperando no último momento. Então, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, hoje são claros. Vivemos em tempos de incertezas e ansiedade, mas a palavra de Deus nos oferece uma alternativa. Em vez de sermos dominados pelo medo, somos chamados a entregar tudo a Deus em oração e confiar em sua paz. Essa paz é real, acessível e transforma as nossas vidas. Essa paz é real, ela é acessível, ela nos espera e transforma as nossas vidas. Então, que possamos, em cada momento de tristeza, em cada momento de ansiedade, em cada momento de estresse profundo, lembrar que Deus nos oferece algo muito maior. A paz que é dele, que excede todo entendimento. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, pois sabemos que a tua paz, que excede todo entendimento, ela tem nome, e é Jesus Cristo. Te agradecemos, pois essa paz que excede todo entendimento está à nossa espera e ao nosso alcance. Podemos alcançá-la, Senhor. Podemos tocá-la, podemos vivenciá-la. Sabemos que o mundo fala para sermos ansiosos. O mundo nos puxa para uma rotina de 220 volts, ligada, corrida, mas sabemos que temos paz e conforto e consolo ao olharmos para o Senhor e ao termos contato com o Teu Espírito Santo. Então, Senhor, ajuda-nos, Senhor, não como pessoa somente, mas como igreja, entre nossos corações, Senhor, e continua mudando, permanece mudando os nossos corações, nos alinhando para a Tua vontade, nos alinhando para os Teus desejos. Senhor, queremos continuar caminhando e para isso precisamos do Senhor, precisamos da Tua direção, precisamos do Teu mover. Sabemos, Senhor, que não adoramos a um Deus invisível, sabemos que não adoramos a um Deus que não se pode sentir, que não se pode viver, que não se pode experimentar. Então pedimos que a Tua paz, a paz que excede todo entendimento e as bênçãos que são advindas do Teu Espírito Santo, esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre, em nome não de qualquer pessoa, não em nome de carros, não em nome de trabalhos, mas no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo. Amém.